Amém. Você cresça. Amém. Deus tem o melhor para nós. Vou dar um pequeno testemunho aqui só para a gente ver o quanto Deus tem sido conosco. Esses dias. Não focando muito na construção da igreja. Nós sabemos que só de olhar para aquele lugar, nós já vemos que é um milagre. Quem crê isso? Amém. É um milagre. Porque, relativamente, nós somos uma igreja pequena, né? Mas a construção é uma igreja grande. Amém? Muitas igrejas enormes não têm alcançado o que nós temos alcançado. Mas eu creio que não é pela nossa força nem pelo nosso braço, mas pelo poder de Deus investido naquele lugar. E Ele tem um propósito naquele lugar, né? Ganhar vidas, né? E vidas que entrem ali, que passem por aquelas portas, tenham as suas vidas transformadas, porque o Evangelho de Cristo, ele só tem essa função de transformação de vidas. Amém? Deus possa alcançar nossas descendências, os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos, e por aí vai. Amém? Como diz lá em Êxodo 20, Deus vai visitar nossas gerações, até 1000 gerações por frente. Aleluia. Nos abençoando. Amém? Porque pagamos um preço hoje, mas amanhã o Senhor sempre estará nos visitando e visitando os nossos. Amém? Glória a Deus, eu creio dessa forma. Amém? Hoje eu fiz um pequeno post aí para as mamães, né? Do grupo da igreja. E fiz um post também lá para o grupo da família. Quem tem grupo da família aqui? Todo mundo tem, né? Grupo da família. Quem deixou lá seu postzinho lá da mamãe, né? Parabenizando a mamãe. Eu queria parabenizar a dona Geralda aqui, ó. Eu sempre que eu a vejo, eu fico muito feliz, porque eu vejo ela como uma guerreira, né? A mãe de tantas mamães aqui, ó, né? E essas mamães são muitas mamães com muitos filhos, né? Todas elas, né? Abençoadas, né? Glória a Deus, né? Cada uma delas tem a sua história especial. E eu fiz o meu post lá para minha família, né? E eu estive observando que cada um dos meus filhos nos deram 2 netos. Então, eu parabenizei as mamães do nosso grupo. Olha, vocês são mães duplas, né? Mas aí eu parabenizei a minha esposa, a minha Maria, né? Como mamãe sexta, né? Porque já tem 6 netos, não é isso? Então eu parabenizei ela desta forma, né? Que você possa, se você não fez isso ainda há tempo de você deixar lá uma mensagenzinha para sua mãe no grupo. Tenho certeza que isso vai alegrar o coração dela. Voltando ao nosso testemunho de crescimento daquele lugar, daquela igreja, nós tivemos no sábado uma empresa que vai fazer o piso lá da nossa nave, do templo, né? E são 288 metros quadrados, uma área bem grande, né? E nós decidimos fazer um piso polido. Ele é um concreto e é polido com as máquinas. Nós já havíamos procurado algumas empresas e achamos uma que fez um preço considerável, e só que ele me mandou o link e o valor não dava para ele pagar no cartão, tinha que pagar com 2 cartões. Eu estava sentindo uma dificuldade nisso daí. E ele queria que eu pagasse logo, mas como que eu vou pagar uma coisa que eu ainda não recebi, né? Fiquei um pouco ansioso, receoso, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, olha, eu conversei com algumas pessoas da igreja e a gente está meio assim. Eu falei, não, o senhor está preocupado realmente? O senhor vem aqui na empresa para conhecer a empresa física, né? O local, tal, como é. E faça o pagamento aqui, né? De tantos %. E aí quando nós fomos aí fazer o serviço, o senhor faz o restante do pagamento, o senhor faz a entrada e tal. E eu fechei com ele para ir no sábado. Fui no sábado, ontem, né? Eu saí cedinho aqui, 54 quilômetros.
muito longe, para lá quase Águas Lindas, bem longe. Aí fui, cheguei lá, vi que realmente a empresa existe, tenho a logo do lugar, entrei, tem um escritório, tal, o rapaz foi para lá para me receber. E aí a minha preocupação com a questão dos cartões. Só que na hora que eu abri meu celular, que eu abri a conta do banco, eu vi que o banco naquele momento tinha feito um aporte no cartão de crédito da igreja, subindo o limite do cartão. Naquele instante, naquele momento. E eu estava preocupado com isso porque eu vi que não ia dar. Mas o limite subiu e vai dar para pagar a outra parcela, que nós vamos pagar de 10 vezes. Mas vai dar tempo para a gente fazer as outras coisas e investir o dinheiro que a gente tem em caixa em outras coisas necessárias, como as janelas lá do templo, né, que nós precisamos fechar, tem portas para fechar, o banheiro está ficando lindo, a sala dos pastores ficando lindo, a cozinha maravilhosa, espaçosa, né? Vai entrar lá só tudo novo, tudo zero, né? Fogão industrial e tudo mais, amém? E tudo porque Deus quer. Amém. Porque se fosse pela nossa força, a gente olhando para nós, a gente acha que é impossível. Amém? Mas olhando para Deus, eu já vejo tudo novo. Já vejo tudo nos lugares. Amém? Então, se Deus tem nos abençoado, é porque Ele tem nos mostrado com essas bênçãos que Ele está neste negócio. Amém? Amém? E nós vamos alcançar tudo aquilo que nós temos sonhado, porque Deus está caminhando conosco e Ele vai à frente de tudo. Amém? Glória a Deus. Se alegre conosco aí com esse testemunho. Amém? Glória a Deus. Paz. Amém. Você quer ouvir dos Deus hoje? Não durma, não pestaneje, não se vá. Se você der aquela coisa, pega um cafezinho da irmã Guerrida que não tem açúcar, você vai dar um pulo da cadeira. Só Bíblia. Segunda Crônica, o capítulo é o 26. Você conseguiu, princesinha? Não, estou brincando aqui para ver se eu consigo. Consegue, isso é. Segunda Crônicas 26. Vocês encontraram, amém? O versículo, encontrou aí, Luciana? O versículo é o 4. O capítulo é o 26, tá bom? E o versículo é o 4 e 5. Entendeu não? Mas eu vou ler aqui, e é rápido esse texto. Diz assim, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E o Senhor o fez prosperar. Você quer prosperar? Amém. Ou você acha que prosperar não é coisa de crente? Você acha que prosperar não é coisa, não é coisa de crente, ficar rico? Desejo, né? Estar bem, porque tudo que tem nessa terra é para você. Amém. Tudo que Deus fez, tudo que Deus colocou nessa terra é para você, porque você é filho e herdeiro. Amém? Glória a Deus. Então vou repetir de novo, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Agora repita comigo o versículo 5. Você vai repetir comigo, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Amém. Glória a Deus.
Você crê que essa palavra é verdadeira? Amém. Amém. Então você pode dar uma salva de palmas para essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra é verdadeira, amém? Eu vou contar essa história aqui para vocês, para a gente não ficar lendo, para dar um entendimento, vou parafrasear, amém? Mas depois você pode seguir ali a Bíblia. Essa história, ela se dá no livro das Crônicas, né? No capítulo 26, você pode ler lá depois, você vai ver o que eu vou falar aqui, condiz com a palavra, amém? Essa palavra, ela se dá quando Uzias, o rei de Israel, ele foi colocado no local do seu pai, o pai dele perdeu o mandato e ele entrou como rei. Mas sabe, hoje está interessante aqui, porque tem bastante jovem aqui, né? Amém? Glória a Deus. Agora, sabe com quantos anos esse rei tomou posse para ser rei? 16 anos. Quantos nós temos aqui 16 anos? Vários. Levanta a mão para nós. 16 anos. Pode ser 17, 15. Para faixa, né? É aquela galera que não sai do celular. Tem uma destreza no polegar que eu queria ter aquela destreza. Não consigo, porque a minha geração não deixa. Né, irmão Júlio? São gerações diferentes, né? Então, o rei Uzias, ele tomou posse aos 16 anos de idade. Só que a palavra disse aqui que ele procurava o Senhor, andava com o Senhor, amém? Se você perdeu o link, tchau. O link é bem, tem uma linhazinha bem, se perdeu o link, fica boiando. Então o rei Uzias, ele era bem jovem, foi proclamado rei, né? E ele começou a prosperar muito, a palavra diz. Por quê? Porque ele andava com o Senhor e consultava a Azarias, como nós lemos aqui, não é isso? Olha, e buscava o Senhor, e a busca de Deus nos dias de Zacarias, que era o profeta da época, amém? Então ele buscava o Senhor ali com Zacarias, que era o profeta ali da época ali, e ele era rei, e Zacarias era o profeta, amém? O profeta era aquele que faz os sacrifícios, amém? A parte de Deus, tudo de Deus ali, os levitas, tudo é parte dos profetas, amém? E a parte de Deus, dos homens, ele como rei, era que comandava, amém? Só que Deus era com ele, porque ele buscava Deus. Então ele foi assim, muito inteligente, ele começou a prosperar muito, ele começou a fazer, sabe o quê? Fazer muitos poços, abrir muitos poços de água, em toda a região dali da Judeia e de Jerusalém. Quem é que sabe aqui, seu Rio de França sabe, uma vez ele me contou uma história, disse que ele orou para que a chuva viesse, porque o que ele tinha plantado, as folhinhas já estavam tudo querendo morrer. E naquele dia um jovem que estava com ele falou assim, não, mas vai chover. Então ele pede com fé aí, pediu para o menino orar com fé. E naquele mesmo dia, de noite, choveu. Amém? Então nós temos que concordar com a palavra, amém? É bênção. Amém? Então, água é vida, amados. Né? Todos nós aqui, agricultores, puxamos água de algum lugar para irrigar nossas hortas. É verdade ou não? Se não tiver a água lá no córrego, lá, puxa de lá, mas você abre um poço. É isso? Aí do poço você puxa a água e irriga, tudo fica tudo verde, fica tudo maravilhoso. Então Israel, ela é abençoada por isso, porque Israel, vocês entendem que é um deserto? Lá é um deserto, amado. É tudo areia. Só que é um dos lugares que exporta alimento. Você pode entender uma coisa dessa? Como é que é um lugar que tem areia, os caras exportam alimento? São um povo assim, inteligentíssimo. E isso já começou com Uzias, que era o rei. Ele começou a abrir poços
e começou a gerar muitas riquezas. Por quê? Porque aí ele começou a ter muito pasto, começou a ter muito gado, começou a ter, né, prosperidade nos plantios, em várias coisas. Amém? E foi crescendo. Mas Deus deu para ele também a inteligência dele começar a fazer armas para se defender das outras nações. Amém? Havia as outras nações que sempre estavam brigando com Israel. Amém? E ele tinha... Deus deu para ele essa inteligência de fazer essas armas, né? Além de fazer as armas convencionais, quais eram as armas convencionais da época? Escudo, espada, flecha. Só que Deus deu inteligência para ele fazer coisas mais avançadas, né? Armas de jogar flecha com mais intensidade, igual tem aquela besta, né? Que é um arco mais elaborado. Quem já viu aqueles filmes que os caras jogam umas pedras pegando fogo, né? Que é uma catapulta, né? Que joga a pedra longe. Tudo isso eles inventaram naquela época. Deus mostrou para ele fazer essas coisas, amém? E até hoje Israel é beneficiada com essas inteligências. Eles são muito prósperos em função disso. Quem já viu falar que lá em Israel tem um sistema de defesa aérea? Uma pessoa, duas pessoas, só 3 pessoas, então eu vou ter que explicar. Em Israel existe um sistema de defesa antimíssil que se chama Domo de Ferro. Quem vai falar? Domo de Ferro. Ou seja, as nações, o Iraque, o Irã, o Egito, os países que estão em volta, tudinho ali, que atacam Israel, eles lançam milhares e milhares de mísseis para destruir Israel. Só que eles têm um sistema tão avançado que antes dos mísseis caírem em Israel, eles são abatidos no ar. Saem mísseis teleguiados que vão e destroem os mísseis que vão cair ali no território israelense. E não cai por quê? Porque tem esse sistema que chama o Domo de Ferro. Amém? Então a inteligência desse povo, em decorrência do que eles receberam no passado. Amém? O rei Uzias era assim, um homem muito inteligente. E ele começou a prosperar muito. Começou a prosperar muito, crescer muito. Em todas essas áreas, no alimento, na questão bélica, na questão de soldados. Amém? Ele tinha, sabe quantos generais, só para a gente ter uma ideia do exército? 2.500 generais. Pastor Rui pode atestar isso para vocês, porque se você tem tanto de general desse, imagina o exército que está embaixo. É muita gente. É muita gente. Né? Aqui tem, Brasil, será que tem quantos? 100, se tiver muito, né? Uns 100 generais. Porque é o último cargo, pastor. É o último, é o cargo top do exército. É o top do exército. Quando chega aqui no Brasil, 100. Ele tinha 2.500. Era muita gente. Um exército muito bem fortificado. Amém? Só que aí o que aconteceu? Ele começou a achar que era o cara da cocada preta, né? Começou em seu coração e deixou o quê? Se ensoberbecer, né? Começou a deixar, o orgulho subir, né, a cabeça dele. Porque eu sou cara, eu sou poderoso. Em todos os lugares falavam de Uzias, o rei, tal. Aí sabe o que ele resolveu fazer? Ele pegou o incenso, que era função, né, dos sacerdotes, de queimar incenso. Pegou o incenso e foi para dentro do templo, para queimar incenso dentro do templo. Né? Coisa que só os sacerdotes poderiam fazer. Amém? Amém. Porque no Velho Testamento, como que é? Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Rei tem a sua função, exército, luta, briga, não sei o que. Função ali terrena, sacerdote as coisas de Deus. Amém? Tudo muito bem separado. Mas Uzias resolveu
queimar incenso. Ele achou que ele já podia entrar nessa área, entrar na área que não era dele, né? Só que aí não deu muito bom, porque a palavra diz que quando ele entrou dentro do templo, o profeta entrou atrás dele com 80 outros profetas e falou para ele: ó, você não pode fazer isso. O profeta foi, né? Zacarias, que nós lemos aí, foi enfático com ele. O profeta foi incisivo com ele: ó, você não pode fazer isso. Isso não te cabe, isso não é competência sua. Sua competência, cara, ele podia ter morrido, né? Porque um rei poderosíssimo podia ter pegado e matado o profeta, mas o profeta insistiu com ele: ó, você não pode fazer isso, tal, não sei o que, não sei o que. Mas ele insistiu, né? Queria ali, pegou o incenso ali e queria queimar incenso ali no altar. E nesse momento em que ele insiste, sabe o que acontece? Surgiu uma lepra na testa dele. Naquele mesmo momento, saiu uma lepra na testa dele e foi tomando todo o corpo dele. E ele ficou leproso naquele instante. Amém? E aí já tiraram ele dali do templo. E aí, vocês sabem, né? Já sabem da história. Toda pessoa que é leprosa, naquela época, que era uma doença incurável, não podia viver em sociedade. Não podia viver na presença dos seus familiares. Não podia, por quê? Era uma doença contagiosa, né? Então a pessoa tinha que ser o quê? Separada, um lugar separado. E a palavra diz que ele viveu o resto dos dias dele, porque ele reinou por muito tempo. Ele reinou 50 e poucos anos. Ele foi rei aos 16, mas reinou 55 anos. Ele morreu aos 70 e tantos anos. Mas só que desse momento para o final, ele viveu o quê? Sozinho, desamparado, jogado lá no canto. Tudo que ele tinha conquistado como rei, ele perdeu. Amém? Porque ele infringiu uma lei que era no Antigo Testamento. Amém? No Antigo Testamento, sacerdote era sacerdote, rei era rei. Rei cabia os ofícios de rei. Todas as coisas de rei cabia a ele. Agora, as coisas do reino de Deus cabia a quem? Os sacerdotes. Amém? Então, no Velho Testamento, as coisas eram muito bem separadas. Sacerdote é sacerdote, rei é rei. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, então foi acontecendo de que aconteceu isso com ele, e aí depois disso começou a surgir os outros profetas, os profetas para frente, até chegar em Malaquias. Amém? Quem é que lê lá Malaquias 3:10, que eu toda a vida proíbo na igreja? Não pode. Os varões e as varoas vão pregar o evangelho lá na igreja. É Malaquias 3:10? Não. Escolhe outro. Amém? Glória a Deus. Não tenho nada contra o versículo, é maravilhoso. Mas é para puxar um pouco da orelha aí dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Amém? E é o último profeta também. Amém? O último profeta. Depois disso, há um silêncio de Deus. Sabe por quanto tempo? 400 anos. 400 anos. Há um silêncio de Deus. Não há esse intermediador. E aí nós vamos virando as páginas, chegamos até quem? João Batista. Aí João Batista vem pregando o quê? Arrependimento. Glória a Deus. Né? João Batista vem pregando arrependimento. E o que ele fala? Ele fala: eu os batizo com água, né? Mas depois de mim há de vir aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, que batizará vocês com fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Batizará com água e com fogo.
Amém? Então, João Batista está falando de quem? Jesus. De Jesus Cristo. Amém? João Batista está falando de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo realmente começa o processo de evangelização dele, da missão dele, os 3 anos dele pregando, né, a palavra, ensinando, e vai, até que chega no momento da crucificação de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós passamos aí Semana Santa, aí tem uns dias para trás. Amém? Então nós entendemos bem sobre a crucificação de Jesus. Então Jesus foi crucificado, nem pelos romanos, foi crucificado, depois foi sepultado, né? E aí, no 3º dia, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Olha que bênção, né? Diz a palavra que aquela pedra que estava fechando o sepulcro de Jesus, ela se moveu, né? Um grande estrondo, um grande terremoto, e veio um anjo e se sentou em cima daquela pedra. E os guardas que estavam ali tomando conta ali do sepulcro, porque eles foram mandados para isso, saíram correndo desesperados com aquilo, porque eles viram aquele grande clarão saindo de lá de dentro. Era Jesus, né? Ressurgindo depois do 3º dia. Amém? Amém? E aí Jesus começa a aparecer para os discípulos. Quem lembra dessa passagem? Jesus começa a aparecer para os discípulos dele depois disso. E aí o que ele diz? Ei, vocês creem que eu ressurgi, né? E alguns nem creem que Jesus ressuscitou, né? Alguns deles, como Tomé, fala até pede assim, se eu não colocar a minha mão nas feridas de Jesus, se eu não colocar a mão no lado dele, aonde entrou a lança, eu não vou acreditar. Eu não acredito. Porque a primeira vez que Jesus aparece, Tomé não estava. Só estavam os 10. Não estava Tomé. Aí depois, logo que Tomé fala isso, já está reunido, aparece Jesus no meio deles. Num local fechado como esse. Mas as janelas estavam todas fechadas, as portas estavam todas fechadas, porque eles estavam com medo da represália de Roma, de serem mortos como Jesus foi. Então eles estavam lá guardados lá dentro. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. E ele diz para Tomé, né? Coloca aqui a mão, Tomé, nas minhas feridas, coloca a mão aqui do meu lado. E depois Jesus diz: tem alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa para beber? Eu estou com sede, eu estou com fome. Isso é para quebrar aquela história que diz: era um fantasma, era um espírito, era não sei o quê. Eu nunca vi espírito comer nada. Né? A palavra diz que Jesus comeu com eles ali, né? Aí quando ele fala isso para Tomé, ele diz assim: bem-aventurado és tu, Tomé, porque viste e creste, mas mais bem-aventurados é aqueles que não viram e que creram. Jesus está falando de quem? De cada um de nós. Amém. Que não vimos Jesus. Nós não vimos Jesus, mas naquele sacrifício que Jesus fez na cruz, derramando todo o seu sangue, Ele comprou por um alto preço cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Jesus comprou por alto preço, um preço de sangue, cada um de nós. Amém? Então, Ele comprou. Agora precisa ter a entrega. Amém? Porque Jesus, eu estou com um neto que está fazendo hoje em dia 10, 12, 11. Né? Meu neto está fazendo 1 mês e 2 dias, 3 dias, hoje. Né? Mas antes dele nascer, Jesus já tinha comprado, já tinha pago alto preço por ele. Por todos aqueles que ainda não nasceram, Jesus já pagou o preço por cada um deles. Jesus já pagou o alto preço por cada um de nós que nascemos. Amém? Quando Ele faz aquele sacrifício, Ele está pagando o nosso preço de sangue por cada um de nós. Amém?
Vocês estão entendendo? Estão comigo? Aleluia. Glória a Deus. É como assim, ó. Agora tem muita gente que Jesus pagou o preço por você, só que você não se entrega. É como aqueles golpes, né? Aqueles golpes que você viu um carro legal na internet, lá na internet, você olhou um carro bacana, ou então uma moto, e tal, não vou comprar, aí vai, como que é aí? Não, faz o Pix aí, que a gente vai entregar na sua casa, um laço, não sei o que, não sei o que. Aí você vai e faz o Pix. E a pessoa vai e entrega o carro. Você vai ficar feliz? Não. Pagou aí 30 mil, 50 mil, 100 mil no carro. E cadê o carro? Chegando na tua porta. E você liga para a pessoa, sumiu, desapareceu. Você vai ficar feliz? Por quê? Você não vai ficar feliz? Porque você pagou e não recebeu. Né? Assim também é Jesus. Olha, ele pagou o preço, mas a pessoa não se entrega. Ele já pagou o preço. O preço já foi pago. Só que a pessoa não se entregou. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Estão começando a entender a história? Mas pastor, o que tem a ver isso com o rei Uzias? Tal lá que estava lá, não sei o que, fez aquilo, morreu. Lembrando, naquele tempo, sacerdote era sacerdote. Então, quando Jesus ele vem, passa pelo sacrifício, ressuscita, ascende aos céus, vai até o céu, chega lá, ele já pagou o preço por cada um de nós naquele sacrifício, e ele está lá no céu, ele está comprando para Deus com o seu sangue por cada um de nós. Amém? E ele nos dá um poder diferenciado. Hoje eu estou falando para vocês aqui sobre autoridade. Autoridade. Amém? Determinação. Determinar em autoridade. Amém? Glória a Deus. Para a gente entender isso, vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Para você entender o que aconteceu quando Jesus chegou no céu. Amém? Depois desse sacrifício, amém? E lá ele é visto como um cordeiro que foi morto. A palavra diz isso, né? Um cordeiro como que foi morto, mas para pagar, né? Redimir os nossos pecados, cada um de nós. Então lá no 9, eles falam que eles cantam um cântico. Vamos achar aí? Quem está com o Victor? Então lá no céu eles estavam cantando um cântico para Jesus, porque Jesus tinha cumprido a missão dele. Amém? Todos estão entendendo? Ele tinha cumprido toda a missão dele aqui na terra. Ele conseguiu alcançar tudo aquilo do qual ele foi proposto. E Deus enviou ele para fazer o que ele tinha que fazer, e ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Então ele retornou ao céu, e lá no céu os anjos e os anciões estão cantando um cântico novo para Jesus. Eu não vou cantar um cântico, mas eu vou contar a letra para vocês desse cântico, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Eu vou repetir de novo, porque eu acho que você não entendeu. Ele disse assim, que foi um cântico novo que eles cantaram dizendo para Jesus: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Repita comigo: e fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação.
Eu, se eu fosse você, tivesse entendido, eu dava glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu estou nesse meio. Aleluia. Eu estou aí nessa jornada. Eu já estou com o bilhete da vitória. Oh, glória. Para subir para o céu quando ele vier. Eu já estou com o bilhete da passagem na mão. Aleluia. Para subir para o céu. Aleluia. Quando o Senhor voltar. Amém. Porque ele já me comprou. E eu já me entreguei para ele. Aleluia. Ele me comprou. E eu já me entreguei. Aleluia. Amém? Agora, sabe o que é mais forte sobre a questão da autoridade? Se a gente olhar o versículo 10, olha o que o versículo 10 diz. E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vou repetir. E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Então, depois que Jesus ascendeu aos céus, está nos céus, intercedendo por nós, esperando pelo aquele grande dia, que já pagou o preço de sangue por cada um de nós, ele nos faz não só reis, mas nos faz também sacerdotes. Amém? Agora nós não somos só reis, nós somos reis e sacerdotes. Você não é só rainha, você também é sacerdotisa. Amém? Você não é mais só um rei, você agora é rei e sacerdote, tendo o quê? A autoridade na terra e no céu. Amém? Você tem autoridade na terra e no céu, por causa do preço de sangue pago por Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, amém? Glória a Deus. Se você já entregou sua vida para Jesus, você tem essa autoridade. Aleluia. Você tem essa autoridade. Agora, muitos não entenderam ainda que tem essa chave nas mãos de Deus. Sofrem com as coisas desse mundo, porque ainda não entendeu que você tem autoridade na terra e no céu. Você tem autoridade na terra e no céu. Amém? Naquele tempo do Velho Testamento, o link é esse. No Velho Testamento havia os sacerdotes e os reis, cada um no seu quadrado. Amém? Não tinha esse negócio do rei e queimar incenso, nem do sacerdote e governar no reinado. Não tinha isso. Mas agora você é rei e sacerdote, pelo sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós devemos o quê? Tomar posse dessa autoridade. Amém. Tomar posse dessa autoridade. Amém? Quem já viu o pastor faltar porque estava doente no culto? Levanta a mão aí. Não vi nenhuma mão. Mas eu pergunto aí, uma mão, duas. Mas eu não tenho nenhuma mãozinha dizendo. Eu não fico doente, eu não deixo. Amém? Quem já viu o Zezinho doente? Então o Zezinho falar para mim, não, essa gripezinha que eu tenho, esse negocinho que eu tenho, vai ser até de criança e dá uns espirros lá e tá zerado. Zerado. Né? Zezinho come veneno, pisa em cobra, dá nada. Esse dia a cobra mordeu ele lá e quis morder lá. A cobra que morreu. Amém? Amados, eu fui nos Estados Unidos esses dias, estava com uns parentes meus lá e uma das parentes assim, por ver a nossa situação, porque lá todos eles, tá doente, cadê o remédio, não sei o que, não sei o que. Você está sentindo o quê? Deu um espirro, o que foi? Eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, calma, irmão. Sabe que aqui é muito frio, 1 grau, dá um espirrozinho, pronto, eu tô zerado. Tô zerado. Tô zerado. Ah não, eles são deterministas. Eu falei, sou assim. Porque eu sou rei e sacerdote. Então como é que é? Eu me associo a outra pessoa e ligo no céu, ligo na terra. E determino. Então, você tem que determinar sobre a falta de dinheiro, determinar contra a doença, tem que determinar contra tudo. Não deixar, não permitir. Amém? Nós vamos estar conversando muito, pastor. Muito bonito essa história. Então vamos provar para você, amém? Vamos provar na Bíblia? Vamos lá para Mateus capítulo 18.
Mateus 18. Para a gente finalizar, né? Para a gente ver o que é que Deus diz para nós com relação a isso. Se é real ou não. Mateus. Jesus. Vamos provar para você agora que você é autoridade aqui nessa terra. Para fazer qualquer coisa, para determinar qualquer coisa, né? Diz aqui no 18, capítulo 18, versículo 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A palavra está falando que tudo que você ligar no céu, ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar, vai ser desligado no céu. Amém? A gente está falando sobre essa autoridade que você tem. Amém? Glória a Deus. E como que você faz isso? Em concordância. Vamos ver versículo de baixo, 19. E também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então, ele também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, o meu Pai que está no céu nos concederá. Amém? Então, se junte aí, meu amado, né? Numa causa. Você tem uma causa, você tem um problema para resolver. Com quem que você vai se juntar primeiro para poder ser dois? Para concordar, para ligar aqui na terra e ser ligado lá no céu. Você vai procurar o seu esposo, vai procurar a sua esposa, vai procurar um líder lá na igreja, uma pessoa que está ali te acompanhando, né? Um pastor. Você vai ali procurar a igreja, vai procurar pessoas que estão dentro do mesmo propósito, e você vai, né, ligar essas coisas aqui na terra e ligar no céu. Olha, eu não estou aguentando mais, né? Você determinar. Quem tem filhos nas drogas aí, os pais determinarem: ó, nós vamos ligar aqui na terra, vamos ligar no céu, nosso filho vai ser liberto disso. A igreja, quando ela está em unidade, você imagina, se duas pessoas, ali está falando só duas pessoas concordarem, será ligado no céu. Agora você imagina o poder que a igreja tem. Amém? Quando nós estamos aqui na frente e pedimos para você: ei, levanta a mão aqui para nós, para frente aqui. Você está concordando. Você está dizendo o quê? Amém, não é? Quem que quer dizer a palavra amém? Quem sabe? Assim seja. Vocês acreditam que muitas vezes eu estou aqui com uma demanda, algum problema para resolver, uma pessoa que me pediu uma oração, um problema que eu estou vivendo aqui, e o que eu faço? Eu ligo às vezes para a pastora Maria, converso com ela e falo: ó, está acontecendo isso, e ela está a quase 10 mil quilômetros de distância. Mas depois de nós conversarmos sobre o assunto, sabe o que a gente fala? O que a gente faz? A gente concorda sobre aquele assunto. Aí sabe o que ela diz lá, pastora? Amém. Quando ela fala amém, ela está falando: assim seja. Não é aquele carro velho que não pega, não. É liga no céu. E a demanda é resolvida. Olha a distância. 10 mil quilômetros que ela está, mas nós concordamos. Eu e ela. Agora você, nós aqui todos como igreja, olha o poder que a gente tem de concordar aqui na terra e ligar no céu. Amém? Vamos para o próximo versículo, para vocês verem de verdade. E no 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Aonde estiverem 2 ou 3, ali estou eu no meio deles.
Jesus está dizendo que nós estamos reunidos em unidade. O Senhor está ali, ó. O Espírito Santo está só ali, ó, esperando falar assim: vai, fala, vai, fala, vai, concorda. E ele, pum! Na hora. Qual é a coisa mais rápida que você conhece? Espirro. Outro. Qual é uma coisa rápida que você conhece? Uma coisa rápida. Piscar de olho, né? Piscar de olho é rápido. Alguns milissegundos ali, né? Um raio, né? Rápido, não é? Muito rápido. Mas sabe uma coisa que é muito, muito rápida? Instante. E eu tenho para dizer para vocês: o Espírito Santo, ele é muito mais rápido do que um instante. Ele é o power, ele é o poder. Ele está ali só esperando a gente falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda nisso, faz isso. E ele, determina. Eu não aceito essa doença, eu não aceito esse câncer, eu não aceito essa enfermidade. Senhor, eu não aceito. Se pega com a sua esposa, pega com a igreja, ora, pega na mão e determina. Vai estar ligando na terra, vai estar ligando no céu. Porque Deus te fez, Jesus fez, pelo sangue dele, rei e sacerdote. Você domina nas coisas da terra e domina nas coisas do céu. Amém. Amém? Está aprovado aqui. Amém? Determina. Jesus pagou um alto preço. Então, se você algum dia já levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, aquele que é seu Salvador, exclusivo Salvador, né? Aceitou o sacrifício dele na cruz, se levantou sua mão um dia, você já tem esta chave na mão. Amém? Você já fez a sua entrega. Você já foi comprado. E agora você já fez a sua entrega. Agora, se você não fez a sua entrega para Jesus, você pode fazer isso hoje. E não vai doer nada. Ele é bem fácil. Eu só vou perguntar: quem é que ainda não fez essa confissão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que não conhece essa história, não conheceu ainda, não entende, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque cada um de nós já nascemos com uma sentença de morte. E para nós nos livrarmos desse problema, dessa condenação, é de graça. É só aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós estamos livres dessa condenação. Amém? Temos alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa confissão de fé? Que nunca fez? Que já ouviu os pastores falando: quem já fez aí, quem aceitou Jesus? Quem já aceitou Jesus e tal? E isso não é que você vai ter que, se eu aceitar agora, eu vou ter que ir para a igreja do pastor Valério. Agora lascou, vou ter que entrar, como diz lá no Nordeste, agora lascou, porque vou ter que entrar para a lei dos crentes. Né? Quem já ouviu falar isso aí? Tem que entrar para a lei dos crentes agora, não sei o quê. Né? Não é isso. Simplesmente você está fazendo, vivendo um princípio que dá condições de você estar na glória com Deus quando Ele voltar para buscar a igreja. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, você vai estar com o bilhete na mão para subir para o céu. Amém? Temos alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador? Não é preciso lembrar na igreja, ficar na igreja. Não se preocupe com isso. É só para ver se você aceita Jesus e você já passa a partir de hoje ser um filho e tomar posse desta chave que eu falei aqui. Você passa a ser rei e sacerdote, filho de Deus e herdeiro em tudo o que Ele tem para cada um de nós. E naquele grande dia em que Jesus vier das nuvens, a Bíblia diz: como Ele foi, Ele vai voltar. E da mesma forma, quando Ele voltar, Ele vai buscar a igreja para morar com Ele. Amém? Você não vai passar pela grande tribulação, você não vai passar pelo sofrimento dessa terra, você vai viver o melhor de Deus em você. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que queira aceitar Jesus como
seu único e suficiente Salvador nessa noite? Amém? Tem alguém? Levante sua mão se você deseja fazer essa profissão de fé. Te garanto, não vai doer nada. Amém? Ninguém? Não temos ninguém? Amém? 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 Não temos ninguém? Então fique de pé, igreja. Fique de pé. Nesse momento eu vou pedir para que você venha até a frente, aqueles que vieram receber uma oração, né? Nós vamos orar por cada um de vocês. Você está aflito com alguma coisa, nós vamos determinar pela sua vida, para que você esteja liberto de todos os males, de tudo aquilo que está te afligindo nesses dias. Nós oramos, Pai, por cada um aqui nesse culto, nesse dia. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. Cremos, Pai, que o Senhor tem algo de especial para nós naquele grande dia em que o Senhor irá nos buscar, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando em cada coração aqui, Senhor. Se não houve um entendimento ainda, Pai, não houve ainda o entendimento do Teu projeto para cada um de nós, Pai, do propósito das nossas vidas nessa terra, que o Senhor vai, Pai, trazendo à nossa mente, aos nossos corações, esse entendimento, para que nós possamos receber de Ti a salvação. É isso que nós pedimos, Pai. Nos instrui, Pai, nas nossas mentes. Nos ensina, Pai, como proceder e o que fazer, Pai, para que nós possamos receber, Pai, de Ti a Tua salvação, Pai, a Tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos essa noite. Senhor, eu ainda te peço, todo aquele, Pai, que estiver, Senhor, com enfermidade, Senhor, que estiver com uma dificuldade, nós não sabemos, Pai, que cada um está passando nesse momento e nessa noite. Mas eu sei que o Senhor conhece cada coração aqui, conhece cada aflição deles aqui, Pai. Então, Pai, visita, Pai, esse coração agora nesse instante. Visita, Pai, porque eles estão pedindo a Ti, orando a Ti agora nesse instante, Pai. Visita os corações dele, Pai, ser com eles, para que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença. Possam ver, Pai, que o Senhor está agindo, fazendo milagre na vida de cada um deles. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz isso, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.